Você já sentiu seu mundo desmoronar em um único instante? Aquele segundo exato em que o médico olha nos seus olhos e diz: é câncer. De repente, seu peito se contrai. Há um vazio gelado que se espalha do estômago até a garganta. O ar escapa dos pulmões e, por mais que você tente, parece impossível respirar novamente. O som ao redor se distorce. As palavras do médico continuam, mas você só consegue ouvir um zumbido distante enquanto seu coração dispara tão forte que parece querer escapar do peito. Esse exato momento, muda tudo. Talvez tenha sido você quem recebeu o diagnóstico. Ou talvez tenha sido sua mãe, seu pai, seu filho, sua esposa. Não importa quem foi, a dor é a mesma. Aquela sensação de que o futuro acabou de ser roubado. De que os planos, os sonhos, as esperanças, tudo agora está pendurado por um fio tão frágil. Conheci Maria no hospital, segurando o resultado de sua biópsia com mãos trêmulas. Seus olhos, antes cheios de vida, agora estavam vazios, perdidos, como se ela já não estivesse mais ali. Por quê? Ela sussurrava entre soluços. Sempre ajudei todo mundo. Sempre fiz o bem. Por que isso está acontecendo comigo? E essa é a pergunta que queima dentro de nós. Por que pessoas boas sofrem? Por que crianças inocentes enfrentam o câncer? Por que famílias amorosas são devastadas por uma doença tão implacável? O que eu vou revelar hoje não são apenas palavras de consolo. São 5 verdades que Chico Xavier recebeu do plano espiritual, revelações que transformaram o desespero de milhares de famílias em uma paz profunda que a medicina não consegue explicar. Mas antes de revelar a primeira verdade, que vai mudar completamente seu modo de enxergar o sofrimento, quero saber até onde essa mensagem está chegando. Conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Cada lugar que essa mensagem alcança é prova de que você não encontrou este vídeo por acaso. Você já parou para pensar que talvez, só talvez, o câncer não seja apenas uma doença terrível, mas possa esconder um propósito que nossos olhos humanos ainda não conseguem enxergar? Sei que pode parecer impossível acreditar nisso agora, especialmente se a dor ainda está fresca, se as noites são longas e os dias parecem não ter fim, mas peço que abra seu coração para o que vou compartilhar. Essas verdades ajudaram tantas pessoas a encontrar luz onde só havia escuridão. Quando o câncer chega, ele não vem sozinho. Traz consigo um exército de perguntas que invadem nossa mente dia e noite. Por que eu? Por que agora? O que eu fiz para merecer isso? São perguntas que ecoam no silêncio da madrugada, quando todos dormem e você está acordado encarando o teto, com o coração pesado. Essas perguntas não são apenas dúvidas passageiras, elas se tornam fantasmas que nos perseguem. Elas roubam nossa paz, drenam nossa esperança, consomem nossa fé. Conversei com centenas de pessoas que enfrentaram o câncer, seja em si mesmas ou em alguém amado. E todas me dizem a mesma coisa. O pior não é a dor física. O pior é não saber o porquê. É como se estivéssemos perdidos em um labirinto escuro, tateando as paredes, desesperados por uma saída, por uma resposta, por um sentido. E quanto mais procuramos, mais confusos ficamos. O que vou compartilhar com você agora não são teorias minhas. São revelações que chegaram até nós através de Chico Xavier, o maior médium que o Brasil já conheceu. Um homem que dedicou mais de 70 anos de sua vida a ser um canal entre nosso mundo e o mundo espiritual. Um homem que psicografou mais de 450 livros sem jamais aceitar um centavo pelos direitos autorais. As mensagens que Chico recebeu dos espíritos sobre o câncer e o sofrimento têm um poder transformador que testemunhei inúmeras vezes. Vi pessoas chegarem completamente destruídas pela dor e saírem com um brilho diferente nos olhos. Não porque a doença havia desaparecido, mas porque tinham encontrado algo muito mais valioso, um sentido. Prepare-se. A cada verdade que vou revelar, você pode sentir como se um peso estivesse sendo removido dos seus ombros, como se uma luz começasse a iluminar aquele labirinto escuro onde você tem se sentido perdido. E a primeira dessas verdades
pode parecer chocante à primeira vista. Mas prometo que, se você se abrir para ela, algo profundo vai mudar dentro de você. A primeira verdade pode parecer difícil, mas é profundamente libertadora. O câncer não é um castigo divino, é uma medicina para a alma. Sei que essa afirmação pode soar absurda quando estamos vendo alguém que amamos sofrer. Como uma doença tão devastadora poderia ser um remédio? Mas é exatamente isso que os espíritos revelaram a Chico Xavier. Assim como um remédio amargo pode curar o corpo, a dor intensa muitas vezes é necessária para curar feridas na alma que carregamos há muito tempo, feridas que nem sabíamos que existiam. Pense no câncer como um despertador espiritual. Ele acorda partes de nós que estavam adormecidas. Ele nos força a olhar para dentro, a encarar verdades que passamos a vida inteira evitando. Maria tinha 52 anos quando recebeu o diagnóstico de câncer de mama em estágio avançado. Ela sempre foi uma mulher forte e independente, que nunca precisou de ninguém. Construiu sua carreira, sua casa, sua vida, tudo sozinha. E tinha orgulho disso. Quando o câncer chegou, pela primeira vez na vida, Maria precisou aceitar ajuda. Precisou deixar que a filha desse banho nela, que o irmão a levasse às sessões de quimioterapia, que os vizinhos trouxessem comida. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida, ela me disse com lágrimas nos olhos. Mais difícil que a químio, mais difícil que a cirurgia. Aceitar que eu precisava dos outros. Mas então, algo inesperado aconteceu. Ao permitir-se ser cuidada, Maria descobriu uma capacidade de amar e ser amada que não sabia que existia. Ela me contou: nunca senti tanto amor na minha vida quanto nestes meses de tratamento. É como se o câncer tivesse quebrado uma parede dentro de mim. Uma parede que eu mesma construí e nem sabia. Chico Xavier escreveu certa vez: o sofrimento físico, muitas vezes, é o único instrumento capaz de quebrar padrões que a alma repete por dezenas de encarnações. A dor no corpo pode ser o remédio necessário para curar o orgulho, o egoísmo, a indiferença que se enraizaram tão profundamente em nós que já nem os reconhecemos como problemas. Quantas vezes na vida precisamos ser sacudidos para finalmente enxergar o que realmente importa? Quantas vezes precisamos perder algo para valorizar o que temos? Quando compreendemos que o câncer pode ser uma medicina para a alma, algo mágico acontece. Somos libertados da culpa, libertados do ressentimento contra Deus, libertados daquele pensamento torturante. O que eu fiz para merecer isso? Porque não se trata de merecimento, não se trata de punição. Trata-se de cura, uma cura mais profunda e mais duradoura que a cura do corpo físico. E isso nos leva à segunda verdade revelada pelos Espíritos, que vai te mostrar como o câncer pode despertar uma consciência que passou a vida inteira adormecida. Antes do câncer, João vivia no piloto automático. Acordava às 6 horas, pegava o mesmo ônibus, trabalhava no mesmo escritório, voltava pelo mesmo caminho, jantava vendo o mesmo programa de TV e dormia para repetir tudo no dia seguinte. Anos se passaram assim, uma rotina perfeita, produtiva, mas vazia. Como ele mesmo disse, eu estava vivo, mas não estava vivendo. Então veio o diagnóstico: câncer de pulmão, estágio 3. E de repente, como se um véu tivesse sido rasgado, João começou a ver o mundo com outros olhos. A primeira vez que saí do hospital após o diagnóstico, notei o céu. Parece bobo, mas eu não me lembrava da última vez que tinha realmente olhado para o céu. Era tão azul, tão imenso. E eu pensei, quantas vezes passei por baixo desse mesmo céu, sem sequer erguer os olhos. Esta é a segunda verdade revelada pelos Espíritos. O câncer desperta a consciência adormecida. Ele interrompe bruscamente o transe em que vivemos na vida moderna. Ele nos arranca do automático e nos força a estar presentes, verdadeiramente presentes, talvez pela primeira vez em décadas. Chico Xavier recebeu mensagens explicando que certas almas só conseguem despertar através de experiências intensas. Algumas pessoas precisam ser sacudidas violentamente para sair do sono espiritual em que vivem. Para essas almas, o câncer não é apenas uma doença, é um chamado urgente para despertar. João me contou que depois do diagnóstico,
Cada pequeno momento se tornou precioso. O sabor do café da manhã, o som da risada de sua filha, o calor do sol no rosto, sensações que sempre estiveram ali, mas que ele nunca havia realmente experimentado. Antes eu vivia sempre no amanhã, sempre planejando o futuro, sempre pensando no próximo objetivo. O câncer me trouxe para o agora. E é no agora que a vida realmente acontece. Isso me faz perguntar: o que seria necessário para você viver com essa mesma consciência plena? Será que precisamos esperar por algo tão extremo quanto um diagnóstico de câncer para finalmente começarmos a viver de verdade? O que João e tantos outros descobriram é que esse despertar doloroso, por mais difícil que seja, traz uma qualidade de vida interior que muitas pessoas nunca chegam a experimentar. Uma riqueza de sensações, uma profundidade de sentimentos, uma clareza de propósito que transforma cada dia, mesmo os dias de tratamento, mesmo os dias de dor, em algo precioso. Tenho absoluta certeza que você não está ouvindo isso por acaso. Existe alguém na sua vida que precisa dessas verdades tanto quanto você. Alguém que está neste momento se perguntando por quê e não encontra resposta. Compartilhe nos comentários quem veio à sua mente neste momento. Essa pessoa é a razão pela qual essa mensagem chegou até você. E se você achou que essas duas primeiras verdades já foram transformadoras, prepare-se. A terceira verdade que vou revelar em seguida vai mudar completamente a forma como você enxerga as pessoas que sofrem com o câncer, especialmente as crianças, porque alguns dos casos mais dolorosos escondem os propósitos mais elevados. A terceira verdade que os espíritos revelaram a Chico Xavier é talvez a mais surpreendente e comovente de todas. Algumas das pessoas mais puras e amorosas que conhecemos escolheram voluntariamente o câncer antes mesmo de nascerem. Essa verdade é especialmente importante quando falamos de crianças com câncer. Como explicar o sofrimento de um ser tão inocente? Que tipo de dívida kármica uma criança poderia ter para merecer tal provação? A resposta que os espíritos nos dão é extraordinária. Muitas dessas crianças não estão pagando dívidas. Pelo contrário, são espíritos de luz tão elevados que aceitaram uma missão dolorosa por amor. Amor a nós, que tanto precisamos aprender. Conheci Luísa no hospital pediátrico, onde fazia trabalho voluntário. Tinha apenas 7 anos e lutava contra uma leucemia agressiva. O que mais me impressionava não era sua doença, mas a serenidade com que a enfrentava. Enquanto adultos ao redor desmoronavam, ela mantinha um sorriso que iluminava todo o quarto. Uma tarde, encontrei sua mãe chorando no corredor. Ela me contou que Luísa havia acabado de dizer algo que a deixou sem chão. Não chore, mamãe. Eu escolhi vir assim. Eu sabia que seria difícil, mas precisava te ensinar a amar de verdade. Como uma criança de 7 anos que nunca teve contato com o espiritismo ou qualquer filosofia profunda, poderia dizer algo assim: de onde viria tal sabedoria? Chico Xavier explicou que espíritos muito evoluídos muitas vezes aceitam encarnações dolorosas como um ato de amor e sacrifício. Como um médico que se expõe a uma doença para salvar pacientes, estes espíritos adoecem fisicamente para curar almas ao seu redor. Estas almas elevadas têm uma missão específica: transformar famílias inteiras através do seu exemplo de força, serenidade e amor incondicional face ao sofrimento. E é exatamente isso que acontece. Vi a família de Luísa se transformar completamente durante seu tratamento. O pai, antes materialista e ausente, passou a dedicar cada minuto livre para estar com a filha. A mãe, que vivia em depressão, encontrou uma força interior que nem sabia que possuía. O irmão mais velho, rebelde e problemático, tornou-se mais sensível e compassivo. Uma única criança com câncer transformou 4 vidas e continuará transformando muitas outras através do seu exemplo. Nos arquivos de Chico Xavier, existem centenas de casos documentados de mensagens psicografadas de pessoas que partiram por causa do câncer. Muitas dessas mensagens confirmam exatamente esta verdade. Eles sabiam o que enfrentariam antes de nascer. Escolheram este caminho como um ato de amor.
Em uma dessas mensagens, um jovem que partiu aos 19 anos escreveu aos pais: "Não sofram pensando que minha vida foi curta ou injusta. Antes de nascer, vi o quanto vocês precisavam aprender sobre o verdadeiro valor da vida. Aceitei ser o professor, mesmo sabendo que a aula seria dolorosa para todos nós. Mas o aprendizado valeria cada lágrima." Isso nos leva a uma reflexão profunda. E se a pessoa que você perdeu para o câncer fosse, na verdade, um professor de amor disfarçado? E se aquele sofrimento que parecia tão sem sentido fizesse parte de um plano maior de evolução espiritual? Não apenas para quem partiu, mas principalmente para quem ficou. Esta verdade não elimina a dor da perda, mas transforma o significado dessa dor. Não é mais um golpe cruel do destino, mas um ato de amor supremo. Um sacrifício voluntário de alguém que nos amou tanto que aceitou sofrer para nos ajudar a crescer. E isso nos conecta diretamente com a quarta verdade, que traz o maior consolo para quem perdeu alguém para o câncer. A quarta verdade é aquela que traz o maior consolo para quem perdeu alguém para o câncer. O câncer pode levar o corpo, mas nunca consegue tocar a essência de quem amamos. A morte não é o fim. É apenas uma passagem, uma transformação, como o casulo que se rompe para que a borboleta possa voar. Hoje, essa verdade não é apenas uma questão de fé. A ciência tem se aproximado cada vez mais dessa compreensão. Pesquisadores renomados como o Dr. Raymond Moody e o Dr. Sam Parnia documentaram milhares de experiências de quase morte em que pacientes, mesmo com zero atividade cerebral, puderam depois relatar com precisão o que acontecia na sala de cirurgia. Detalhes que seria impossível conhecer se a consciência estivesse limitada ao cérebro físico. Mas talvez o caso mais impressionante que presenciei foi o de Ana Maria. Ela perdeu seu único filho, Ricardo, para um câncer cerebral quando ele tinha apenas 17 anos. A dor a consumia dia após dia. Ela não conseguia trabalhar, não conseguia dormir, mal conseguia respirar, tamanha era a angústia. 6 meses após a partida de Ricardo, Ana Maria foi levada por uma amiga a uma reunião onde um médium psicografava mensagens. Ela não disse a ninguém quem era ou quem havia perdido. Sentou-se no fundo da sala, cética e quebrada pela dor. No meio da reunião, o médium começou a escrever rapidamente. Quando terminou, levantou-se e disse: "Tenho uma mensagem de Ricardo para Ana Maria." O choque foi imenso. Ninguém ali conhecia seu nome ou o de seu filho. Mas o que realmente a deixou sem fôlego foi o conteúdo da mensagem. Ricardo mencionava o apelido que só ela usava quando estavam sozinhos. Falava sobre o livro que estavam lendo juntos quando ele foi hospitalizado pela última vez. E mencionava que havia colocado o bilhete de "Te amo" dentro da caixa de sapatos azul. Algo que Ana Maria só descobriu semanas depois, ao finalmente ter coragem de mexer nas coisas do filho. "Mãe", dizia a mensagem, "o câncer levou meu corpo, mas não levou quem eu sou. Continuo sendo o mesmo Ricardo. Continuo te amando da mesma forma. A diferença é que agora não sinto mais dor. Agora posso te abraçar sem que você me veja. Posso te acompanhar sem que você saiba. Mas quando você sente aquele calor repentino no coração, aquela paz inexplicável que vem do nada, sou eu, mãe. Sou eu te abraçando." Os espíritos explicaram a Chico Xavier que no momento da morte física, o espírito passa por um processo semelhante a um despertar. É como acordar de um sonho intenso. Há um momento de confusão, seguido pela percepção de que a consciência continua intacta. As memórias, os sentimentos, os laços de amor, tudo permanece. A única coisa que se perde é o corpo físico, que é apenas um veículo temporário. Esta compreensão transforma profundamente o luto. A dor da separação não desaparece completamente. Afinal, a saudade é real. Mas não é mais uma dor desesperada, que sufoca e paralisa. Torna-se uma saudade iluminada pela esperança. Uma certeza de que o reencontro acontecerá e de que, enquanto isso não ocorre, nossos amados continuam presentes de uma forma diferente. Ana Maria me contou, 1 ano depois daquela mensagem: "Ainda sinto falta de abraçar meu filho fisicamente, mas agora sei que ele está bem.
Sei que ele continua existindo. E isso mudou tudo. Consigo sorrir novamente. Consigo viver novamente. E esta é talvez a parte mais bonita desta verdade. Seus entes queridos que partiram não estão em algum lugar distante. Eles estão aqui, agora, acompanhando sua jornada. Eles estão presentes nas pequenas sincronicidades, nos sonhos vívidos, nas sensações inexplicáveis de paz e consolo que surgem nos momentos mais inesperados. O câncer não é capaz de romper os laços que unem as almas. O amor é a única força no universo que transcende a barreira entre os mundos. E quando compreendemos isso, algo extraordinário acontece. Começamos a perceber que a verdadeira cura, a cura mais profunda e duradoura, vai muito além do corpo físico. E isso nos leva à quinta e mais profunda verdade que os espíritos revelaram. Enquanto a medicina busca incansavelmente a cura do corpo, o verdadeiro propósito do câncer, muitas vezes, é a cura da alma. Esta verdade redefine completamente nossa compreensão de cura. Porque nem sempre a cura física é possível, mas a cura espiritual, a cura interior, está disponível para todos, em qualquer estágio da doença. Dona Clélia tinha 78 anos quando recebeu o diagnóstico de câncer de pâncreas em estágio avançado. Os médicos foram claros, não havia mais o que fazer além de controlar a dor. Ela tinha, no máximo, 6 meses de vida. Conheci Dona Clélia quando fui visitá-la em sua casa. Esperava encontrar uma senhora abatida, triste, talvez revoltada com seu destino. Em vez disso, encontrei uma mulher serena com um brilho nos olhos que parecia iluminar todo o ambiente. Sabe, ela me disse, esse câncer foi o maior presente que já recebi. Fiquei chocado com suas palavras. Como uma doença terminal poderia ser um presente? Por 78 anos, ela continuou, carreguei um peso que nem sabia que existia. A mágoa do abandono do meu pai quando eu era criança. O ressentimento pelo casamento difícil. A culpa por não ter sido a mãe que eu queria ser. Mas agora, com o tempo contado, finalmente entendi que não posso levar nada disso comigo. Nos meses seguintes, testemunhei algo extraordinário. Dona Clélia iniciou um processo profundo de cura interior. Reconciliou-se com o filho distante. Perdoou o ex-marido. Libertou-se de culpas antigas. Fez as pazes com seu passado. O câncer está consumindo meu corpo, ela me disse, mas minha alma nunca esteve tão saudável. Quando Dona Clélia partiu, 7 meses depois, seu corpo estava vencido pela doença, mas seu espírito estava radiante, leve, completamente curado. Os espíritos explicaram a Chico Xavier que existem muitas dimensões da cura espiritual. O perdão é talvez o remédio mais poderoso para a alma, perdoar os outros e, principalmente, perdoar a si mesmo. A gratidão, mesmo nos momentos mais difíceis, tem o poder de transformar completamente nossa vibração energética. A aceitação, não como resignação passiva, mas como compreensão profunda de que tudo tem um propósito, traz uma paz que nenhum medicamento pode proporcionar. E talvez o mais importante, a liberação de mágoas antigas, daqueles ressentimentos que carregamos por décadas, muitas vezes sem perceber o peso que eles representam. Esta compreensão da cura interior traz uma paz profunda, mesmo quando o corpo não responde aos tratamentos. Porque nos permite perceber que, independentemente do que aconteça com o nosso corpo físico, nossa jornada espiritual continua. E talvez a doença seja justamente a oportunidade que precisávamos para dar um salto nessa evolução. Existem ferramentas práticas que podemos usar para cultivar essa cura interior, independentemente do prognóstico médico. A meditação diária, mesmo que por apenas alguns minutos, nos ajuda a nos conectar com nossa essência espiritual. A prática do perdão consciente, escrever cartas de perdão, mesmo que nunca sejam enviadas. Manter um diário de gratidão, registrando diariamente pelo menos 3 coisas pelas quais somos gratos, mesmo nos dias mais difíceis. Uma prática especialmente poderosa é o que chamo de limpeza emocional. Reserve um tempo para identificar emoções negativas que você carrega, mágoas, ressentimentos, culpas, e visualize-se liberando cada uma delas, como balões coloridos,
que sobem ao céu e desaparecem no horizonte. Dona Clélia praticava isso todas as manhãs. Cada dia, ela me disse, solto um balão. E me sinto mais leve, mais próxima de quem realmente sou. Esta é a promessa mais bonita que esta verdade nos traz. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando a dor parece insuportável, existe um caminho para a serenidade interior. Existe a possibilidade de uma cura que vai muito além do físico. Uma cura que nenhum câncer pode tirar de nós. E quando compreendemos isso, quando realmente integramos estas 5 verdades que compartilhei, algo mágico acontece. Nossa relação com o sofrimento se transforma completamente. Não é que a dor desapareça, ela continua lá, mas ganha um novo significado, um propósito maior. E isso faz toda a diferença. Chegamos ao final desta jornada juntos, e quero que você leve consigo estas 5 verdades como um tesouro para os momentos difíceis. Primeira, o câncer não é um castigo, mas uma medicina para a alma, um remédio que, embora amargo, tem o poder de curar feridas espirituais profundas. Segunda, a doença desperta nossa consciência adormecida, nos arrancando do piloto automático e nos ensinando a viver verdadeiramente presentes. Terceira, algumas almas elevadas escolhem voluntariamente o sofrimento por amor, para nos ensinar lições que não aprenderíamos de outra forma. Quarta, a morte não é o fim. Nossos amados continuam existindo, amando, e muitas vezes nos acompanhando de formas que não conseguimos ver, mas podemos sentir. Quinta, a verdadeira cura vai muito além do corpo físico. É a cura da alma que nos traz paz, mesmo quando a cura física não é possível. Juntas, estas verdades nos oferecem uma nova visão sobre o câncer e o sofrimento. Uma visão que nos permite enxergar além da dor física, além das células malignas, além dos tratamentos dolorosos, para perceber o propósito espiritual maior que existe em cada provação. Lembro-me de Carlos, um jovem de 35 anos, com quem conversei na fase terminal de seu câncer. Ele havia passado por momentos de revolta, de desespero, de questionamento. Mas após conhecer estas verdades, algo mudou dentro dele. Pela primeira vez, ele me disse, segurando minha mão com as poucas forças que lhe restavam, não tenho medo. Pela primeira vez entendo que minha história não está acabando, está apenas mudando de capítulo. E este capítulo, por mais doloroso que seja, tinha um propósito que só agora consigo ver. Carlos partiu uma semana depois, mas partiu em paz, com um sorriso no rosto. Sua família, que testemunhou essa transformação, encontrou um consolo que nenhuma palavra convencional poderia oferecer. Se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma, se você encontrou um novo significado para sua dor ou a dor de alguém que ama, compartilhe conosco nos comentários escrevendo "Eu compreendi", ou, se preferir, conte um pouco da sua própria jornada. Seu relato pode ser exatamente a luz que outra pessoa está buscando neste momento. Inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo estas mensagens de esperança e transformação, que vêm diretamente do plano espiritual. Se este vídeo trouxe paz ao seu coração, deixe seu like como forma de gratidão. Lembre-se, você nunca está sozinho em sua dor. Existe um propósito maior, existe uma sabedoria mais profunda, existe um amor que transcende todas as barreiras, mesmo a barreira entre a vida e a morte. Que a paz de Deus permaneça com você, hoje e sempre.